Fala, empreendedor! Você que é profissional da saúde, quer algumas dicas importantes de como organizar melhor, de como trabalhar melhor o seu Instagram para conseguir ter um resultado melhor? É sobre isso que eu quero te falar. Espera aí que eu já venho. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Vamos lá, nosso assunto de hoje está muito legal, tem muita coisa que eu quero falar para você. Na verdade, esse assunto de como um médico, um dentista, um profissional da saúde pode utilizar melhor as redes sociais e particularmente o Instagram, tem muita coisa para falar, mas eu quero destacar hoje para vocês 7 dicas importantes de como lidar com o seu Instagram. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você ter um bom trabalho ali com o seu Instagram, trazer resultados, conheça bem a sua persona. O que é persona, aprenda com persona, é o nome que a gente pode estar dando aqui para você entender bem, é como você personifica, personaliza o seu público-alvo. Então, quem é o seu público-alvo? Descreve essa pessoa. É uma pessoa com qual faixa etária, de qual sexo, como é que ele é? Como é que é essa pessoa, que ela pensa, como é que é o dia a dia, o que ela vê, o que ela faz, o que ela deseja, quais são seus problemas, que nós chamamos de dores. Descreve essa pessoa da melhor forma possível. O que eu quero dizer é que quanto melhor você conhecer sua persona, ou seja, quanto mais você conhece o seu público-alvo, quanto mais você sabe para quem, com quem você quer falar, para quem será seu serviço, para quem você vai falar, mais direta é a sua mensagem. Se eu quero falar com um adolescente, eu tenho uma linguagem para falar. Se eu quero falar com profissionais que são cirurgiões, neurocirurgiões, é outra linguagem. Se eu quero falar com, velhinhos de classe C e D, é uma outra linguagem, entende? Não só o conteúdo é diferente, mas também a linguagem, o jeito de falar, os meios de comunicação, inclusive. Então, quanto melhor e melhor você conhecer a sua persona, o seu público-alvo, mais fácil será de você produzir o melhor conteúdo, o melhor jeito e por aí vai, tá certo? Então, a primeira coisa, saiba perfeitamente quem é a sua persona. Muito bem, o próximo item que eu quero te orientar aqui é que você precisa trabalhar muito bem a sua bio. Então, a dica vai ser o seguinte: tenha uma biografia estrategicamente montada. Bom, biografia estrategicamente montada, agora não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Sabe o seu Instagram? Então, aquela primeira coisa que aparece, que tem o seu nominho lá, aquela coisa, aquilo é a bio. A gente chama de bio, tá? Biografia, né? Aquela bio, ela é composta por sua foto, ela é composta pelo seu nome, pelo o nome de apresentação, ela é composta por uma descrição de que você faz e por um título. Esse conjunto de coisas compõe a sua bio. Então, o que eu quero te dizer aqui que você precisa fazer? O seu nome de divulgação, né? O nome que você trabalha, que você vai divulgar, ele tem que deixar claro ali já o que você faz, né? Então, por exemplo, o meu arroba, né? Meu arroba é plinio.tomás. Então, arroba plinio.tomás é exatamente como eu sou encontrado ali no Instagram. Mas quando você entra lá, o nome que aparece não é Plinio Tomás, tá? Gestão em saúde. Quando eu apresento dessa maneira, consultoria em gestão de saúde ou gestão em saúde, de vez em quando eu mudo um pouquinho, você que entra entende diretamente do que se trata, ou seja, quem é essa pessoa, do que ele faz, né? Então ali já fica claro de cara só pelo título que você utiliza, que você dá para você mesmo, tá bom? Depois outra coisa que vai entrar ali é a sua descrição. Você tem 150 caracteres ali nesse espaço para descrever quem é você. Eu recomendo que você coloque como se fosse bullet points, né? Pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, resumindo informações relevantes para a sua persona. Então, o que é relevante? Detalhes complexos da sua formação não são tão relevantes.
o máximo que você pode dizer é formação internacional. Ou seja, você não precisa colocar formado pela USP, não sei das quantas, mestre pela não sei o que lá. Não é isso que é o mais importante para o seu cliente. Agora, se você falar, Plínio, mas a minha persona, o meu cliente-alvo dá muito valor para isso. Bom, primeiro eu vou perguntar se você tem certeza, porque só 7% da população brasileira está interessada em títulos de profissionais de saúde, ok? Isso, pesquisas que eu e minha equipe nós fazemos na Tomás Gestão e Marketing. Mas enfim, caso isso seja uma verdade para você, ok, então você vai colocar um monte de título, mas geralmente não é isso que é mais importante. Você vai colocar que transformação, que benefício você dá para o seu cliente. Qual é o principal benefício que você realiza? Qual é a transformação? O que você faz de uma forma resumida, direto, para a pessoa falar, uau, isso aqui é legal. Por exemplo, eu transformo sorrisos, eu recupero vidas, enfim, o que você faz, né? Qual é na sua área, na sua especialidade, na sua formação? Então você vai escrever isso. Tem gente que sugere usar hashtags na bio. Eu particularmente sou da corrente contra. Por quê? Porque a gente já fez uma série de testes e mostra que não faz muita diferença. E alguns testes sugerem pra gente que piorou um pouco alguma coisa. Então, de uma forma resumida, não precisa usar hashtag nenhuma na bio. A hashtag você vai usar em outro lugar, tá bom? Então lá você vai descrever quem que é você, o que você faz, que transformação. E aí precisa ter como a pessoa vai te achar. Uma sugestão, você pode colocar nesse espaço, nessa descrição toda, você pode colocar um site. Você deve ter visto isso já. Você pode colocar um site. Muita gente coloca ali o endereço do seu próprio site. E você deve ter reparado que muita gente coloca uma coisa que nós apelidamos e chamamos de Linktree. O que é isso? A pessoa vai entrar como se fosse um site, mas na verdade é um conjunto de links. Quando a pessoa clica no link do seu site, né, da sua bio, ao invés de ele abrir um site, ele abre um site que é um conjunto de outros links. Deu para entender? Bom, acho que você sabe o que eu estou falando. E ali, por exemplo, ali tem link para um blog, para um site, para um podcast, para outras coisas que você faz. Por exemplo, se você clicar nesse Linktree que eu tenho aqui no meu perfil, você vai ver que ali vai ter links direto para alguns cursos e mentorias que eu faço. Você tem como acessar direto o podcast, você tem como acessar um link direto para ir para o grupo do Telegram, Grupo Consultório Empresa, que é o grupo destes ouvintes e pessoas que assistem, né, que acompanham os vídeos do podcast Consultório Empresa e por aí vai. Então eu tenho esta coleção ali. De vez em quando eu falo, estou disponibilizando um e-book gratuito, né, um e-book digital gratuito, então tá lá. Onde está o link? Está lá na minha bio. Quando eu falo que o link está na bio, que a pessoa clica, aparece um conjunto de outros links e um deles é o link para este e-book, por exemplo. Tá certo? Então você pode utilizar esse mecanismo aí também. Importante que nessa descrição também tenha os dados para a pessoa te achar. Uma coisa que é importante e que muita gente erra é não colocar cidade e estado ou telefone ou DDD. O que eu vejo de problema com isso é enorme, porque a pessoa faz um tipo de divulgação e acaba sendo distribuído, né? O Instagram vai te distribuir, vai te apresentar para pessoas de outras cidades, de outros estados. E aí a pessoa viu aquilo lá e ela acha que você é dali. E ela tenta liga para um número que é com outro DDD, cai para outra pessoa, fica uma confusão, ela acaba ficando com raiva de você, porque você não colocou aquele número e ela não tem como achar. Então, deixa claro de que cidade e estado você é. Então você coloca, sei lá, por exemplo, dermatologia, Goiânia, Goiás, telefone 62, tal. Eu sou de São Paulo, sou, sei lá, pediatra de São Paulo. Então, pediatra São Paulo, coloca o bairro, se for o caso, porque São Paulo é muito grande, talvez valesse a pena você colocar Zona Norte, Zona Sul, e ainda colocar 11, tal, como a pessoa vai te achar. Fechou? Então essa foi a dica 2, que é como fazer, que você precisa ter uma bio estrategicamente bem montada. Vamos lá para a dica 3. Você precisa montar um feed. O feed é aquelas informações que estão abaixo. Sabe que não fica aqueles 3 quadradinhos, 3 dos seus posts? Então, você tem que fazer um feed bacana, tá? Então monte um feed com informações relevantes. Esta é a dica. Bom, o que você precisa nesta dica aqui? Você precisa ter uma coisa chamada linha editorial, que eu particularmente gosto de uma lógica de utilizar o chamado Big Five, né? Muita gente chama por aí de Big Five, Big Four, Big Five, não importa muito.
Você vai usar 4 ou 5 itens. O que seria esse Big Five? Seriam os 5 principais temas dentro de um tema principal. Quais são os 5 subtemas que você vai trabalhar, que você vai falar, que você vai produzir informação e conteúdo para a sua persona? Quais são esses 5 principais temas? Por exemplo, se você fosse um ortodontista, então eu sou um dentista, né, especializado em aparelhos, um ortodontista para um público adulto. Então o seu Big Five poderia ser, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, uma temática seria, eu vou falar sobre senso estético. Então, cada vez que você falar de arte, de visagismo, de estética em geral, de combinação de coisas e cores e tons, todos os assuntos, vários, hein? Aqui é vasto, que você falar que mostre seu senso estético, vai ajudar você a vender uma imagem de que você é um cara que entende bem de harmonia e estética, entende? Se essa for a sua pegada, se não for, não é uma boa ideia para você. Você pode falar também, por exemplo, sobre um outro item do seu Big Five, pode ser, por exemplo, falar sobre a fisiologia da mastigação para um ortodontista, né? Então você vai falar sobre deglutição, você vai falar sobre os impactos da mastigação em si, da fonação, né, da fala, e por aí vai, da respiração, né? Então você vai falando de outros detalhes fundamentais de articulação e impacto que isso tem na vida, no sistema como um todo da pessoa, no desenvolvimento, o crescimento humano, o crescimento, né, físico, tá? E por aí vai. Então isso pode ser uma outra linha de desdobramento do seu conteúdo. Então você vai planejar, pô, então um conteúdo lá vai ser esse aqui vai ser o outro, tal. Um terceiro conteúdo pode ser e deve ser, esse é para todo mundo, né? Falar sobre benefícios e transformações. Então você vai falar sobre o que é possível ser feito, o que é possível ser alcançado através da ortodontia para adultos, né? Então, olha, eu consigo, não só eu consigo, o que é possível, então transformações que são possíveis, as que você faz, obviamente, devem estar em destaque. Mas que transformações são possíveis serem feitas? Porque muitos pacientes, muitos clientes seus nem sabem que isso existe, nem sabem que aquela transformação, que aquele resultado é possível e talvez seja exatamente aquilo que ele está querendo, sonhando e esperando. Ok? Então, conta isso também. Um outro item pode ser, ainda que em menor volume, mas você pode falar sobre tipos de aparelho. Você pode falar sobre alinhadores, você pode falar sobre aparelhos linguais, você vai falar sobre aparelhos maiores, menores, você vai falar sobre autoligado, você vai falar a diferença desse com aquele, o tempo, a frequência, por que funciona, qual o papel da borrachinha, por que tem fio, por que tem dobra, ou por que não tem, por que tinha banda e não tem mais, e por que, enfim. Então essas coisas são curiosidades, coisas interessantes que são informações úteis e relevantes para a sua persona, entender mais quem é você como autoridade no assunto. Ainda que você vá falar sobre, por exemplo, ortodontia lingual, para dizer, com toda a explicação, para dizer por que você não utiliza, nem que seja isso. Entende? Este é o papel e o perfil do feed de uma autoridade, um especialista. Conta o que sabe, conta o porquê que não usa, inclusive, nem que seja para isso, tá? E por fim, neste meu exemplo aqui, para completar o seu Big Five, você vai colocar lá uns 10% das suas postagens, do seu feed, 10, menos por cento, depende, sobre questões pessoais suas, da pessoa, que diga um pouco, que dê pistas de quem é você, de seus valores pessoais. Então pode ter você com a família reunido e dizendo, né, escrito que família é uma coisa muito importante para você. Um dia que você está brincando com seus filhos no chão lá, montando um quebra-cabeça, você vai dizer, isso aqui para mim é um valor que eu não abro mão. Vai ter um dia que você está, sei lá, celebrando o aniversário de alguém da família, isso é muito bacana. Ou eventualmente uma ou outra foto de uma viagem, tá certo? Sem expor demais, sem entregar informação e expor terceiros, principalmente pessoas da sua família, filhos, etc., esposa e marido e por aí vai, tá certo? Mas colocar uma dose, pequena dose de questões pessoais, o que você gosta de ler, o que você gosta de assistir, hobbies que você tem, se você curte um tipo de música, se você toca um instrumento, esse tipo de coisa ajuda a valorizar e a humanizar, valorizar no sentido das pessoas perceberem valores e ter conexão desses valores
e a humanizar você como um profissional. Você também é gente, então você mostra coisas que te alegram, coisas que te entristecem, coisas que são valores importantes para você, tá certo? Então esse é um item importante nesse tópico aqui de manter um feed bacana, um feed estrategicamente montado, ok? Muito bem, parecido com esse agora, vamos para a nossa quarta dica, que produza conteúdo útil. Agora, dentro daquele Big Five que você vai ter ali de informação e tudo isso que eu estou falando aqui, o que eu quero te contar é que você vai produzir um conteúdo que seja o mais útil possível. Então, parte do conteúdo é para humanizar, para mostrar quem é você, parte do conteúdo é para gerar autoridade para você e parte desse conteúdo é para ser relevante para a pessoa, né? Então, a pessoa tem que é bacana quando ela pega aquele conteúdo e fala, legal, aqui é conteúdo de como cuidar do aparelho, como fazer a manutenção, como escolher o aparelho de pressão, para você que é um cardiologista que está orientando o seu cliente ali, que é um hipertenso, como você cuida do seu aparelho de surdez, de audição, enfim, né? Enfim, você dá informações úteis para a sua audiência, para a sua persona, informações que fala, poxa, isso daqui é legal, este jeito de ensinar é bacana, essa informação é muito útil. Informação útil tem mais interação, tem salvamento, tem compartilhamento e são coisas, elementos que o Instagram dá muito valor. Só para você entender, uma pausa aqui na conversa. O Instagram dá muito mais valor para salvamento, sabe o que é salvamento? Que é a pessoa que salva para ver depois, e para compartilhamento. É como se fosse assim, não é isso, tá? Mas é como se fosse, entenda. Que um simples curtir vale 1 ponto. A pessoa curtiu, legal, curtiu. Se ele curtiu e comentou, fez um emoji, fez parabenzinho, alguma coisa assim, ele comentou, fez qualquer tipo de comentário, é como se valesse 3 pontos. Então, curtir vale 1, comentar vale 3. O comentar já vale muito mais do que curtir. Portanto, se você estimular a sua persona, a pessoa que está recebendo o material, a comentar, você vai ganhando pontos com o Instagram, ok? Dá para entender? É uma metáfora que eu estou usando com você para você entender. Agora, se aquela pessoa gostou tanto que vai mandar, o conteúdo foi tão útil que ele quer mandar para um amigo, por exemplo, ou seja, ele compartilhou, vale 5 pontos. E se ele salvou ainda, porque assim, é tão relevante que eu quero guardar para mim, eu quero ver de novo, né? Então vale 6, 7 pontos. Entendeu qual é a lógica? O Instagram dá muito mais relevância, muito mais relevância para o compartilhamento e o salvamento. Então, tudo que você puder fazer na hora de criar um post, que for na linha de fazer com que a pessoa goste tanto, que mande para outra pessoa, por isso um conteúdo útil, e que ele salve, por isso um conteúdo de consulta, ou seja, uma coisa assim que ele vai ter para olhar depois, quanto mais for assim, melhor, tá certo? E ele vai gostar, né? Ou seja, você está sendo realmente útil. Então, é legal, é bom para todo mundo, tá certo? Muito bem, que mais? Outra dica importantíssima aqui é use imagens e textos bem feitos. Bom, o que eu quero falar com isso? Olha, tá cheio de posts que eu vejo, de material que eu vejo, de feeds, né, que eu vou olhar de profissional da saúde, alguns entram em contato comigo, ou alguns eu fico olhando mesmo, que são um horror. Então, o que não fazer de imagem? Cuidado para não usar a imagem aquela que tem uma marca d'água da empresa que você devia ter pago para pegar a imagem, você pegou sem pagar, fica aquela imagem lá no fundo. Horrível fazer isso, dá uma ideia bem ruim. Cuidado para não usar imagens de baixa qualidade. Não vai usar imagens que têm direitos autorais e você não está usando, tá bom? Copiando a imagem só de outros lugares, de outras pessoas e tal, isso não é bacana, não fica legal. Cuidado para não usar a imagem que todo mundo usa. Sabe aquela imagem que você vê em todo lugar, a mesma imagem? Então, também não, tá bom? Imagem, você também tem que cuidar de, por exemplo, o profissional da saúde não mostra cirurgia, não mostra agulha, não mostra equipamento pontiagudo, cortante, não faça isso. Tá virando modinha as pessoas colocarem esse tipo de coisa agora, né? Segurando agulha, segurando fórceps, né? Dentista segurando. Cara, não faça isso. Mostrando foto de cirurgia, jamais. Tá cheio. Eu coleciono, gente, vou contar pra vocês aqui. Eu coleciono fotos de horror de profissionais de saúde. Algumas eu mesmo vejo, já printo a tela e guardo na minha coleção de horrores. E outros
colegas e alunos e mentorados meus que sabem que eu faço isso, printam as telas e ficam me mandando. Eu já tenho algumas centenas. É um absurdo que as pessoas colocam na rede social. A pessoa acha que é bacana e ela posta aquilo achando que o paciente vai gostar de ver uma cirurgia abrindo toda a pessoa com o peito aberto, arrancando pedaços da... Não, ok? Parou, não faça isso, parou, tá bom? E com relação a texto, por favor, cuidado com o português. É horroroso ver postagem de um profissional com erros de português. Eu, quando vejo uma postagem de alguém com erro de português, a autoridade dele de 9, 10 que eu possa ter já com aquela pessoa cai para 2 para mim, para 1, às vezes para 0, dependendo do tamanho do erro. Então, não faça isso. Eu tô falando, mas é porque você é chato. Sim, eu sou bastante chato com relação ao português, mas não é só isso não. Você sabe que eu, por ser chato, eu meço isso. Então eu fico vendo com as pessoas, eu faço pesquisas com pacientes, já fiz várias. Então uma das pesquisas que a gente fez com o paciente já que eu fiz foi, você já tirou a autoridade, ou seja, você já diminuiu a visão, a imagem que você tinha positiva de alguém, de um profissional de saúde, um médico, dentista, enfim, por causa de português? E foi mais de 90% de respostas sim. Então, gente, não sou eu que estou dizendo porque eu sou chato. O paciente também acha. Isso é extremamente importante, principalmente para quem atende classes A e B. Eu atendo classe C e D, então eu posso errar português? Não, não pode. Mas as classes C e D são menos relevantes. Para a classe C e D, esta pesquisa, por exemplo, ela ficou em torno de 60%, o que ainda significa maioria. Mas também tome muito cuidado, então, portanto, com o português nas legendas. O que é legenda, Plínio? É o texto que você coloca na postagem, lá chama legenda. Fechado? Muito bem, vamos lá, terminando, estamos concluindo já. Deixa eu ver minha colinha aqui. Dica número 6, crie um cronograma de postagens. Pega tudo que eu falei aqui e você vai então mesclar aquele Big Five, né? Ou seja, a linha editorial que você vai postar, e você vai começar a dividir isso no seu mês. Algumas você vai falar assim, então esta eu vou fazer em formato vídeo, essa eu faço em formato texto, essa eu faço em carrossel, essa eu faço de uma forma mais a mostrar bastidores, e esta aqui eu faço de uma forma mais direta, e por aí vai. Você vai mesclando tudo, olha isso ao longo do mês e define o que você vai postar. Plínio, qual a frequência ideal? Não sei. O que eu posso te dizer é que em geral, isso tem várias sessões, mas em geral os melhores resultados vêm para as pessoas que têm consistência. Essa consistência pode ser 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta eu tenho postagem, mas é segunda, quarta e sexta ali, ó, cravado, né? Então tá sendo feito. É só 2 vezes por semana, tudo bem, mas com consistência. Eu vejo muito mais, talvez, uma forma mais rápida de você montar um feed bacana e tal, é com uma postagem por dia, mais que suficiente, tá bom? Então, dá para ser 2 ou 3 só por semana? Dá também, só que demora um pouquinho mais para você compor, né, um feed. Lembra que o feed é aquele que a pessoa vai te olhar, vai olhar lá e vai descobrir quem é você, vai fazer um scan, né, dar uma olhada geral e descobre quem é você. Então, você faz mais rápido quando você faz uma postagem por dia, mas de verdade tanto faz. E presta atenção, inclusive, no horário que você vai postar, né? Então, na hora de você montar seu cronograma, você divide então os seus temas ao longo do mês, já programando qual dia da semana você faz, se é segunda, quarta e sexta, por exemplo. Então você vai ter as suas postagens, quais os temas, pega um calendário, faz um mapinha disso, cria os textos, desenha as peças, ou pede para alguém fazer as artes para você, né? Se você tiver melhor, né? Você gastar seu tempo fazendo arte no sentido artístico mesmo, post, né? E toca o barco, tá bom? Você precisa fazer isso porque isso vai ajudar bastante. Uma coisa que eu não enfatizei, mas deixa eu colocar aqui uma ênfase. Você vai usar outras estratégias de marketing, como por exemplo, tem métodos que a gente utiliza para provocar o boca a boca, tá? Aí a pessoa lá no trabalho dela, uma perguntou para a outra, quem é o dentista que você tem para indicar, quem é o dermatologista, quem é o oftalmo, e a pessoa indicou você. Quando alguém indica um para o outro, a pessoa automaticamente, quase que instantaneamente, ele já pega o celular, vai para o Insta e quer fuçar o perfil da pessoa. Por isso que é tão importante o seu feed.
e a sua bio, porque a primeira coisa, quando ele recebeu a informação de quem é, tem o doutor João, doutor Plínio, quem que é? Ele vai colocar, vai abrir e vai ver quem é a pessoa. Ah, ele não tem Instagram, então ele não existe. Mas Plínio, isso não é um exagero? Talvez. Mas você sabe que eu estou ouvindo direto as pessoas falarem isso, né? Esses dias a minha esposa, que é pediatra, estava comentando, né, Ana Cláudia, estava comentando comigo que teve paciente que já procuraram ela, né, os pais das crianças, né, que procuraram ela, que são os clientes de verdade, né, dela, e que disseram que, olha, eu já procurei outras pessoas, ou ia procurar outras pessoas, mas essa outra pessoa não existia na internet, não existia no Instagram, então eu desconfiei. Não tive uma boa impressão porque ela não tinha um perfil no Instagram. Olha que coisa. E aí sim, eu escolhi você, vim até aqui, estou aqui hoje experimentando você porque eu gostei do seu perfil do Instagram. Ela ouve isso direto e não só ela. Só estou dando um exemplo aqui bem caseiro para você entender. Isso é muito, muito comum e meus clientes, alunos e mentorados contarem esse tipo de coisa. Você já deve ter experimentado isso também e na verdade deve ter feito também como paciente, como cliente de vários outros serviços de, sei lá, de arquitetura, por exemplo. Alguém falou alguma coisa, você, opa, peraí, é verdade, deixa eu olhar aqui quem é esse cara, você vai lá fuçar quem é aquele arquiteto, quem é aquele professor de sei lá o que, aquele engenheiro, enfim, e você vai olhar. Então o seu perfil tem que estar presente e bem feito, bem feita a bio, bem foto legal, bem feito o texto e tudo isso que eu estou falando até agora, tá certo? Então faz o seu cronograma de postagens, e aí programa e faz. E por fim, a última dica de hoje, esse assunto é muito longo, mas todo esse assunto de Instagram, isso aqui vale um curso inteiro, né? Hoje eu resumi o resumo do resumo, né? Mas a sétima dica que eu quero trazer para você hoje aqui é interaja com seu público, com a sua audiência. Interaja com a sua audiência, com o seu público. O que significa interagir? Se você posta e sai correndo, não faz nenhum sentido, porque a postagem que você faz é para você mostrar para as pessoas o que você pensa, o que você defende, o que você acredita. Se você acredita naquilo, se você está defendendo uma posição, se você está contando que você fez alguma coisa, as pessoas vão falar, ó, que legal. Aí você tem que falar, muito obrigado, João, que legal, que você gosta disso também. E começa a interagir com a pessoa. Ou então se você fala assim, eu gosto muito de vinho, né? Olha, estou tomando esse vinho hoje aqui, eu gosto muito de vinho. Aí a pessoa, olha, eu também gosto de vinho, inclusive eu já fui para tal lugar. O senhor já foi, doutor? Aí você deixa ele no vácuo? Não, se você está postando, você está iniciando uma conversa. Se a pessoa então começar a interagir com você, ou seja, perguntar alguma coisa ou fizer algum comentário, você precisa responder e logo. E não é passar 5 dias para responder, né? Então, importante, tá? Se você tem rede social, você tem que... Ela é social, entendeu? Que ela é social. Social significa interação, engajamento. Essa interação, esse engajamento, essa relação que faz ela se aproximar de você, ter certeza de que ela que você é o personagem que ela deseja, é o dentista, é o médico, é o profissional que ela deseja. E é por isso que ela vai atrás de você depois com um grau de confiança muito grande. Captou? Esses então são as recomendações, as dicas importantes que eu queria te passar hoje para você que está meio perdidão ainda com o Instagram. Como é que eu faço? O que é mais importante? Esses são os pontos importantes. Isso que eu falei é o suprassumo da coisa, ok? Eu não estou indo no micro detalhe porque o micro detalhe é bem menos relevante do que a visão geral que eu te passei agora. Então, gasta um tempinho, constrói a sua estratégia dentro das redes sociais, particularmente no Instagram, e começa a fazer com consistência. Você vai ver a diferença que isso vai fazer para você ao longo do tempo. Assim que possível, depois a gente volta e vai vir aqui dar outras dicas e outras sacadas bacanas com relação ao Instagram. Espero que você tenha gostado e gostou. Adivinha o que você vai fazer? Vai se inscrever no canal, vai dar like, vai compartilhar, vai salvar, não é? Você vai fazer tudo isso, não vai? Vamos combinar? Você vai, né? Vai? Beleza? Combinado? Então, tá vendo aqui no YouTube? Então o que você vai fazer? Cara, clica lá no inscrever. Se inscreve para você receber o teu material. Vai lá, clica no sininho. Mas para que o tal do sininho? Porque aparece para você quando tem um conteúdo meu novo. Quem sabe aquele conteúdo exatamente que você precisava, não é? Compartilha com alguém. Às vezes você já está dominando o Instagram, mas tem um amigo seu que ainda não está dominando. Você fala, cara, eu preciso passar isso aqui para a Mariana. A doutora Mariana precisa ouvir isso aqui. Compartilha com ela, assim você me ajuda a Mariana e fica bem na fita, porque a Mariana vai te agradecer por você ter ajudado ela. Ficamos todos felizes.
Fechou? Maravilha, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e a gente se vê no próximo episódio do podcast Consultório Empresa. Forte abraço.